Antes de orarmos juntos, quero que você abra o coração para uma verdade poderosa. O jeito de Deus agir é completamente diferente do jeito humano. O mundo nos ensina a valorizar títulos, diplomas, aparência, dinheiro e status social. A sociedade tende a olhar para cima, para os lugares de honra, para os palcos iluminados, para os rostos famosos. Mas Deus olha para outro lugar. Ele olha para os cantos esquecidos, para as vidas quebradas, para as histórias que ninguém mais quer ouvir. E isso é maravilhoso, porque significa que Ele se importa com aqueles que o mundo descarta. Enquanto muitos estão correndo atrás de aplausos e reconhecimento, o Senhor está correndo atrás de corações. Ele não se deixa enganar por máscaras ou aparências. Ele conhece as feridas que ninguém vê, os pensamentos que ninguém escuta e as lágrimas que ninguém percebe. Um dos momentos mais fortes da Bíblia que revela esse coração de Deus está em Marcos 2, 15 e 17. Ali vemos Jesus sentado à mesa na casa de Levi, também conhecido como Mateus, que era cobrador de impostos. Ao redor dele estavam muitos outros cobradores de impostos e pecadores, pessoas que eram consideradas indignas, pessoas rejeitadas pela sociedade. E os fariseus, religiosos daquela época, ficaram escandalizados. Eles perguntaram: por que ele come com publicanos e pecadores? Para eles aquilo era impuro, era inaceitável. Mas Jesus respondeu com uma frase que ecoa até hoje: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Essa resposta revela o coração do Evangelho. Jesus não veio para aqueles que se consideram perfeitos, que se acham fortes o suficiente ou bons o bastante. Ele veio justamente para os quebrados, os cansados, os imperfeitos, os feridos e os rejeitados. Ele veio para mim e para você. Isso significa que não existe lugar tão profundo de dor onde ele não possa descer para nos resgatar. Não existe mancha tão escura que o seu sangue não possa limpar. Não existe rejeição tão grande que o seu amor não possa curar. Enquanto o mundo mede o valor das pessoas pelo que elas têm, pelo que elas fazem ou pela imagem que mostram, Jesus mede o valor de cada um pela cruz. E é por isso que hoje você pode se sentir incluído à mesa de Cristo. Ele não olha para você com desprezo, não te vê como alguém descartável. Pelo contrário, ele te chama para perto, se assenta contigo e diz: você é meu. Se essa mensagem tocou o seu coração e você entendeu que Jesus também se assenta à mesa com você, escreva nos comentários: amém, Senhor, eu recebo o teu amor. A Bíblia nos dá uma promessa extraordinária em Lamentações 3, 22, 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Pense nisso com calma. Cada manhã, quando o sol nasce e você abre os olhos, é como se o próprio Deus estivesse dizendo: eu ainda acredito em você. Ainda tenho planos para a sua vida. Ainda estou aqui, ao seu lado. Isso significa que não importa como foi o ontem. Não importa se ontem você errou, chorou, caiu, se sentiu fraco ou até mesmo se afastou. Hoje, ao despertar, a misericórdia de Deus já estava esperando por você. Essa é uma das maiores provas do amor divino. Diferente das pessoas, que muitas vezes nos cobram, nos julgam ou até desistem de nós, o Senhor nunca desiste. Ele não mede você pelas falhas, mas pela graça que Ele mesmo derrama sobre a sua vida. Onde alguém enxerga fracasso, Deus enxerga uma oportunidade de levantar. Onde o mundo vê derrota, Ele enxerga um recomeço. Onde muitos olham e dizem não tem mais jeito, o Senhor afirma: eu ainda tenho uma promessa para cumprir na sua vida. E isso é maravilhoso, porque mostra que o amor de Deus não se desgasta. Ele não ama mais você quando você acerta, e não ama menos quando você erra.
O amor dele é constante, imutável, eterno. É esse amor que nos sustenta. Todos nós sabemos que a vida não é perfeita. Existem dias em que acordamos cheios de ânimo e outros em que mal conseguimos levantar. Existem momentos de alegria, mas também de tristeza. E nesses momentos em que parece que o chão some dos nossos pés, é a misericórdia de Deus que nos mantém de pé. Ela é a força que nos levanta quando já não temos forças. É a mão estendida que nos resgata quando pensamos que estamos sozinhos. Cada nascer do sol é uma prova viva disso. O simples fato de você estar respirando agora já é sinal de que Deus não desistiu de você. Ele ainda tem propósito, ainda tem cuidado, ainda tem planos para a sua vida. A cada manhã, Ele renova não só a misericórdia, mas também a esperança, a força e a oportunidade de recomeçar. Por isso, nunca olhe para o ontem como se ele definisse quem você é. O que define a sua vida não é o passado, mas o Deus que renova o presente e garante o futuro. Ele é fiel. Sua fidelidade não muda com as circunstâncias. Não depende do que você sente ou do que você vive. Ele permanece fiel porque faz parte da sua essência ser fiel. Se você crê que a misericórdia de Deus se renovou sobre a sua vida hoje, declare nos comentários: grande é a tua fidelidade, Senhor. Agora que já refletimos sobre os primeiros passos dessa jornada, precisamos aprofundar ainda mais em algo que toca diretamente a forma como vivemos e nos relacionamos com o tempo. A vida moderna, com seu ritmo acelerado e constante exigência de produtividade, nos prende em uma armadilha invisível. A ideia de que só somos valiosos se estivermos sempre fazendo alguma coisa. É como se o ser tivesse perdido espaço para o fazer. E isso, aos poucos, vai corroendo a nossa paz interior. Quantas vezes você já se pegou correndo de uma atividade para outra, sem nem perceber o que está acontecendo ao seu redor? Acordamos, olhamos o celular, mergulhamos no trabalho, nos enchemos de compromissos, e quando o dia acaba, nem lembramos direito do que realmente vivemos. O tempo simplesmente escorreu pelos dedos. E aí surge aquele vazio, aquela sensação de que algo está faltando, mesmo depois de cumprir tantas tarefas. Mas existe uma chave para transformar essa realidade. Aprender a se reconectar com o presente. Estar aqui, neste instante, sem se perder em lembranças do passado ou preocupações com o futuro. O presente é o único lugar onde a vida realmente acontece. O problema é que fomos treinados para acreditar que nossa mente precisa estar sempre em movimento, planejando, analisando, prevendo. Só que, paradoxalmente, quanto mais a mente corre, mais distante ficamos de nós mesmos. É nesse ponto que entra o poder da pausa consciente. Não é preguiça, não é perda de tempo. Pausar é um ato de coragem. É decidir conscientemente que a sua vida não vai ser controlada apenas por obrigações externas, mas guiada também pela sua necessidade interna de equilíbrio. E quando você permite a si mesmo parar, respirar fundo e observar, algo começa a mudar. Você começa a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. O canto de um pássaro, a textura do ar no seu rosto, até mesmo os batimentos do seu próprio coração. Essas pequenas percepções são portais para dentro de você. A espiritualidade, em muitas tradições, aponta justamente para isso. O valor do silêncio, da meditação, da atenção plena. Não como um escape da realidade, mas como um mergulho mais profundo na própria realidade. Porque quando você se conecta consigo mesmo, com sua essência, você não apenas encontra paz, mas também clareza. Decisões que antes pareciam confusas tornam-se mais simples. Situações que antes causavam desespero passam a ser vistas sob uma nova luz. O segredo está em aprender a alternar entre ação e pausa. Como o bater do coração, que só funciona porque há um ritmo entre contração e relaxamento. Sem a pausa, não existe vida. E o mesmo acontece conosco.
Se só vivermos no modo da ação constante, cedo ou tarde, a exaustão e a frustração vão nos alcançar. Agora pare por um instante e reflita. Como seria sua vida se você aprendesse a criar espaços conscientes de silêncio no meio do barulho diário? Imagine acordar e, antes de mergulhar nas mensagens e notícias, simplesmente respirar fundo, agradecer pelo novo dia e sentir a vida pulsando dentro de você. Imagine viver cada momento como se fosse único, porque de fato ele é. Se esse pensamento tocou você, pratique hoje mesmo um momento de presença. Feche os olhos, respire fundo e esteja aqui, agora. E depois, compartilhe com alguém próximo como foi essa experiência. Quando falamos sobre estar presente e aprender a pausar, precisamos também compreender outro aspecto essencial da vida, os desafios. Não há quem caminhe nesta terra sem enfrentar dores, perdas, frustrações ou momentos de escuridão. E muitas vezes a primeira reação que temos é perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Ou, o que eu fiz para merecer isso? Mas a verdade é que os desafios não são apenas obstáculos. Eles podem se tornar professores profundos, que nos moldam, nos fortalecem e revelam dimensões ocultas da nossa própria alma. Pense por um momento nas situações mais difíceis que você já enfrentou até hoje. Talvez tenha sido uma perda que parecia insuportável, um relacionamento quebrado, um sonho que não se realizou, ou até uma crise interior que tirou o seu chão. Naquele momento, parecia impossível enxergar algum sentido. Mas, olhando para trás, você percebe que, de alguma forma, aquilo transformou você. A dor abriu espaço para novas escolhas, novas perspectivas, e até mesmo para uma versão mais madura e consciente de quem você é agora. É como o processo do ouro. Para brilhar, ele precisa passar pelo fogo. Sem o calor intenso, ele não é purificado, não revela sua verdadeira essência. Assim também acontece conosco. O sofrimento, por mais duro que seja, pode lapidar nossa consciência e nos ajudar a descobrir forças que jamais imaginávamos ter. No entanto, existe uma diferença entre resistir ao sofrimento e aprender com ele. Resistir significa lutar contra a realidade, se fechar em ressentimento e alimentar uma revolta constante. Aprender, por outro lado, significa acolher o que aconteceu, reconhecer a dor, mas também permitir que ela seja uma ponte para algo maior. É transformar o porquê comigo em o que posso aprender com isso. Muitas tradições espirituais apontam que a vida não nos entrega fardos que não possamos carregar. E mesmo quando tudo parece pesado demais, sempre há uma centelha de esperança nos chamando para continuar. O problema é que, no meio do caos, esquecemos de olhar para essa luz. A mente se concentra apenas no que dói e nos cegamos para a possibilidade de transformação. O caminho, então, é encontrar coragem para atravessar a tempestade sem perder de vista que depois dela o céu volta a se abrir. E essa coragem não é a ausência de medo, é justamente a decisão de continuar, mesmo com medo. É levantar-se, mesmo quando a vontade é de desistir. Talvez você esteja enfrentando algo agora que parece maior do que você. Talvez exista uma luta interna que ninguém mais conhece. Mas quero que você saiba, até isso pode ser usado para o seu crescimento. Não existe dor desperdiçada quando você escolhe aprender com ela. Cada lágrima pode regar a semente de uma nova versão sua. E se você olhar com atenção, vai perceber que até nas horas mais escuras, houve sinais, pessoas ou acontecimentos que serviram de apoio, ainda que pequenos. Isso é um lembrete de que você nunca esteve totalmente só. Sempre houve uma força silenciosa sustentando você. Agora, pense em um desafio que marcou a sua vida. Pergunte a si mesmo: o que essa experiência me ensinou? O que ela revelou sobre mim? E compartilhe essa reflexão com alguém que também precise de esperança. Chegamos até aqui refletindo sobre presença, silêncio, conexão, pausas
e também sobre os desafios que a vida coloca no nosso caminho. Agora é hora de reunir tudo isso em um só chamado: viver de forma consciente, com propósito e com coragem de ser quem você realmente é. A vida é um sopro, e cada instante que passa, nunca mais volta. Quantas vezes desperdiçamos dias inteiros vivendo no piloto automático, sem sequer perceber o milagre que é simplesmente estar vivo? Quantas vezes passamos correndo, preocupados com o futuro ou presos ao passado, e deixamos de saborear o presente, que é tudo o que realmente temos? O convite hoje é para despertar. Despertar para o poder que existe dentro de você, para a luz que nunca se apagou, mesmo nos dias mais escuros. Despertar para a graça de estar aqui, agora, respirando, com a chance de recomeçar a cada novo amanhecer. Viver conscientemente não significa que tudo será perfeito. Pelo contrário, ainda haverá dias difíceis, ainda haverá lágrimas e incertezas. Mas o que muda é a forma como você encara cada experiência. Em vez de se afogar na dor, você aprende a transformá-la em aprendizado. Em vez de correr sem direção, você encontra um propósito que guia seus passos. E lembre-se, cada escolha, por menor que seja, molda o caminho que você trilha. Escolher agradecer ao invés de reclamar. Escolher amar em vez de odiar. Escolher perdoar no lugar de se vingar. Essas pequenas decisões constroem uma vida inteira e podem ser o fio que une você a uma existência plena e significativa. Talvez você pense que ainda falta muito para chegar lá, que você não tem forças suficientes ou que não está pronto. Mas eu digo a você, o simples fato de estar ouvindo essas palavras já é um sinal de que Deus, a vida, o universo, como você preferir chamar, está lhe chamando para despertar. Você não foi criado para viver pequeno, preso, limitado. Você foi criado para brilhar, para transformar, para ser luz no meio da escuridão. Então, levante-se. Decida hoje que você não será mais prisioneiro dos medos, nem das feridas do passado. Decida viver de maneira diferente, com os olhos abertos e o coração desperto. Permita-se sentir a presença de algo maior, guiando os seus passos e sustentando os seus dias. E, acima de tudo, lembre-se de que você nunca está só. A cada oração, a cada suspiro, a cada lágrima, existe uma força maior que acolhe você. Confie, entregue e siga em frente com fé. Se essa mensagem tocou você, escreva nos comentários: eu escolho despertar. Declare isso em voz alta, porque essa escolha abre portas para uma nova jornada em sua vida.